vai ler um pouco o modelo, correto? Interpretando aqui, e aí eu vou começar o quê? Explicar lá já o modelo corrigido, fechou? Depois, obviamente, vocês conseguem pegar e fazer a comparação com o de vocês. Logicamente, nem todos os modelos vão estar iguais aos meus, tá? Desde que se chegue depois um resultado de tabela que seja também, né, com um resultado aí aceitável, beleza. O problema às vezes a parte de interpretação ela pode estar bem diferente, aí realmente começa a complicar um pouquinho. Como o ambiente aqui, o estudo de caso, ele está um pouco mais fechado, ele já está dando bem essa parte de diretrizes, não é para ter uma discrepância tão grande assim nessa parte do quê? Do entendimento do modelo aí, tá? Mas vamos lá então, ó. Após várias reuniões com os futuros usuários do sistema, selecionamos uma série de regras de negócio que irão ser base para o desenvolvimento do diagrama entidade-relacionamento. A empresa de distribuição possui vários cinemas em diversas localidades. Então aqui ó, eu tenho uma empresa de distribuição e essa distribuição tem vários cinemas. Esses vários cinemas estão em várias localidades. Até aí tudo bem? Conseguiria já colocar aqui algumas entidades, não conseguiria? Oh, desculpa. Estou falando aqui para a parede, né? Aqui, ó. Então a gente está nesse parágrafo. A empresa de distribuição possui vários cinemas em diversas localidades. Nesse caso aqui, a gente já poderia separar isso daqui em entidades? Poderia, né? Empresa de distribuição, cinemas, localidades, poderiam ser. Só que aqui também ele não me dá nada de atributo. Uma entidade que não tem nada de atributo, ela não vira tabela. Então, por enquanto, eu vou deixar essa linha aqui para ver se mais para baixo eu tenho alguma coisa. Cada cinema, agora sim, ó, possui uma identificação única, fantasia, endereço completo, incluindo rua, avenida, bairro, município, estado e sua capacidade de lotação. Vocês estão vendo que aqui, ó, o cinema, ele já tem o estado, município. Isso daqui são as diversas localidades, ó. Correto? Então aqui a gente já poderia colocar o quê? Né? Como sendo uma entidade. Cinema. Opa. Aqui, ó, no dia. Cinema. Eu tenho uma identificação do cinema, certo? Fantasia, município, logrador, rua, avenida, estado e bairro. Ó. Poderia colocar também aqui uma outra entidade, um cinema possui endereço e o endereço T. Bairro, estado, logrador ou município. Também, não estaria errado. A gente transformaria isso daí numa tabela que no final, né, seria um relacionamento de 1 para 1. Mas eu já coloquei direto, tá? Que mais aí? Bom, os cinemas podem ser dos mais diversos. Os filmes podem ser dos mais variados, tipos e gêneros. Beleza? Isso daqui, então, já são características de quem? Filmes. Filmes, então, ó. Filmes. Como eu tenho ali tipos e gêneros, não é, ó? Eles são do tipo multivalorado. Então, eu coloquei agora aqui um asterisco. Pode ser representado ou por isso, ou, né, colocar ali, ó, multivalorado sim. Correto? Mas eu deixei o asterisco mesmo aqui, porque é o jeito mais tradicional. Lembram-se do multivalorado? Eles podem ter vários valores ao mesmo tempo. Então, um único filme, ele não pode ser comédia romântica. São dois gêneros aí. Ele não pode ser suspense policial. Então, são dois gêneros que eu tenho num único filme ao mesmo tempo. Correto? Beleza. Cada filme é registrado com o título original e, se for estrangeiro, também o título em português. Então, título original é um atributo de quem? Filme, não é? E se ele for estrangeiro, tem um título em português. Esse título em português só é do filme estrangeiro. Vocês concordam? Depois, sim, duração, impropriedade, país de origem, informações sobre os atores. Beleza. Esses caras aqui são o quê? São atributos comuns do filme. Então, ó, um filme, ele pode ser estrangeiro. Se ele for estrangeiro, eu tenho um título traduzido. Correto?
Então, eu tenho aqui, ó, uma generalização e especialização. Professor, a lei do gênero vai botar um campo mesmo? Oi? A lei do gênero, porque não pode colocar, tipo, os gêneros de uma vez? O que for fazer com o campo? Porque, ó, Não entendi, cara. por exemplo, assim, o filme é de terror e suspense, né? Aham. Aí, o que no campo pode colocar? Colocar o gênero? No título aqui, no filme, você vai escolher, na verdade, os gêneros dele. Terror, suspense, exatamente. Policial, ficção. Tá? Provavelmente, esse cara aqui vai precisar o quê? Se ele é um multivalorado, virar uma outra tabela, né? Isso, porque não tem, mas que não vai ter descrição assim. Por gênero, sei lá. Por quê? Porque gênero é só pra definição. No primeiro vai ser suspense, vai ser de suspense e depois só. Eu não tenho como fazer isso. Cara, não entendi ainda. Ó, gêneros. Suspense é um. Terror é outro. Ficção é outro. Comédia é outro. Filme de romance é outro. É muito comum eu ter 2 gêneros no único filme. Comédia romântica. Cara, não é um gênero, são 2 aí que estão misturados. Se eu quiser, por exemplo, achar depois tudo que é comédia, esse cara não entraria? Mesmo ele tendo 2 gêneros, esse cara teria que entrar na minha pesquisa, não teria? Então, esse cara, ele tem mais de um valor ao mesmo tempo. É a mesma coisa que vocês, no caso lá do telefone. Vocês não têm telefone celular, telefone de casa, telefone do trabalho? É mais de um valor ao mesmo tempo. Vocês, sendo uma pessoa, tem 3 celulares, 3 números de telefone. Então, é por isso que ele é multivalorado. Correto? Beleza? E aí, aqui, ó, os demais, né, ó, duração, inapropriedade, impropriedade, país de origem, meu, tá tudo aqui, ó. Informação do elenco, duração, impropriedade. País de origem, né, na verdade faltou aqui, ó. Ligar, mas já resolvemos rápido. Beleza. Então aqui eu tenho a minha entidade aqui, ó, com os atributos. Tudo bem? Entre eles aqui, ó, né, cinema e filme, eu tenho o quê? Agora a gente vai entrar nessa parte. Alguns cinemas apresentam mais de um filme em cartaz, sendo, nesses casos, sessões alternadas com um filme e outro. Beleza, então eu tenho um cinema que está exibindo 2 ou 3 filmes. Então, esse cinema está intercalando entre esses filmes. Correto? Aqui ele não colocou como é feito esse intercalamento, mas tá lá. Beleza? Nesse caso aí, ó, se eu tenho essa parte aí, tá? Um cinema apresenta mais de um filme em cartaz, sendo eles, nesses casos, as sessões alternadas entre um filme e outro. As sessões possuem um horário que variam de acordo com a duração do filme, havendo sempre um intervalo de aproximadamente 15 minutos entre elas. Aqui, então, pessoal, vocês concordam que a sessão, né, ela não poderia estar aqui, ó? Eu coloquei aqui como um verbo exibir, exibição, mas está fazendo o mesmo papel, tá, dessa entidade. Eu tenho uma data, um horário, um intervalo entre elas, e eu tenho aqui também um tal de público registrado, que ele fala em algum lugar aqui, pode ser que esteja mais para frente, ó. Exatamente. Beleza? Então a gente tem que depois voltar lá, ó. Autores de um filme podem, obviamente, atuar em diversos filmes, assim como o diretor de um filme também pode ser ator desse filme. Ou ainda mais, ator de outro filme. Um ator possui as seguintes características: número de identificação, nome, nacionalidade e idade. Então aqui, ó, já são o que, pessoal? Características de um ator, não é isso? Beleza. Um ator, ele não pode ser diretor? Pode, né? O ator e o diretor, eles têm características diferentes? Até aqui não. Ele tem um nome, ele tem uma nacionalidade, eu tenho uma idade. Tem necessidade de eu ficar separando o ator e o diretor em entidades diferentes, então? Não. Se eu tenho o mesmo conjunto de
atributos para esses caras, não teria necessidade de separar. Correto? Aqui, então, eu juntei os dois. Se vocês separaram, obviamente, vocês vão ter o quê? As duas entidades com os mesmos atributos aí. Não vai mudar muito. Aqui eu deixei um cara só. Tá? Beleza. Eu tenho o quê? A idade, o ID do ator ou diretor, a identificação, o nome e a nacionalidade dele. Fechou? Agora aqui que vem o negócio, ó. Um filme atuam N atores, não é isso? Ó, o atuar aqui, ó, é essa ligação. Vários atores atuam em um único filme? Ou não? Ou vários atores atuam em vários filmes? N para N, então, é a minha cardinalidade. Agora aqui, ó, eu tenho um diretor dirige quantos filmes? Vários. Vários filmes são dirigidos por quantos diretores? Um. Cardinalidade de 1 para N ou N para 1 aqui. Correto? Então essa parte aqui, ó, é onde eu diferencio quem é o ator e quem é o diretor. Tudo bem? As sessões de cinema devem ter seu público registrado diariamente para que se permita a totalização dos telespectadores, quando o filme sair de cartaz ou a qualquer instante. Então, isso daqui, ó, público a ser registrado, pessoal, é uma característica do que, ó? Da exibição do filme, não é isso? Na hora de eu estar fazendo a exibição do filme, é que eu registro a quantidade de pessoas que estão assistindo. Então, esse cara aqui, ó, por mais que eles estavam antes, eu tive que voltar e colocar ali, que é uma característica da exibição, ou da minha sessão. Beleza. Bom, o que mais que eu tenho aqui? O modelo é só isso daqui, pessoal. Vocês chegaram a um resultado próximo? Quase. Esse cara aqui é um cara que confundia mais, tá? Mas aí é que tá. Aí é a parte que realmente vocês estão aprendendo. Vocês não sabem. Se chegaram próximo a isso, já tá legal. Vocês não são obrigados a saber agora. Mas agora é que vocês estão começando a ver as possibilidades do quê? Da interpretação e como a gente pode montar esse modelo aí. Correto? Por que eu gosto do modelo? O modelo em si, ó, ele na verdade começa a falar para você essas regras, né? Ó, um cinema pode exibir vários filmes e vários cinemas são exibidos em vários cinemas, não é isso? Então, ó, isso daqui é uma regra, uma cardinalidade, é de N para N. Os filmes podem ser do quê? Estrangeiros. Se for estrangeiro, eu tenho um título traduzido. Eu tenho uma identificação do meu título. Eu tenho uma identificação do filme. Aqui, pessoal, algumas pessoas criaram o quê? Criaram o título, tá? Criaram o ID do título, do filme. Não tem problema. Eu considerei aqui o título original sendo ele a minha chave. Ou seja, eu não posso ter, né, um título igual nunca. É o título original lá. Tá? Beleza? Eu considerei esse cara, mas poderia ser um ID. E aqui, nesse caso aqui dos atores, eu, na verdade, fiz uma única tabela, porque ator e diretor têm as mesmas características. Perguntas aí, pessoal? Para cima. Aqui? Legal. A partir daqui, vocês conseguem transformar esse cara em tabela? Sim. Então, eu vou dar mais um tempinho para vocês pegarem e fazerem agora as tabelas disso daqui. Tudo bem? Lembre-se das regras. Relacionamento de N para N. O que acontece com a tabela associativa? Transforma em tabela. Ó, tenho relação aqui de N para N, não tem? Ó, daqui para cá. O que acontece com a minha entidade associativa? Transforma em tabela, vira tabela. Com quem? Com as chaves das entidades relacionadas, mais as próprias entidades, os próprios atributos dela. Beleza? Oi?
Quando eu tenho um tipo de relacionamento, certo? N para N, cardinalidade N para N, a minha entidade associativa vira a tabela. Com quais atributos? Os atributos das entidades relacionadas, das chaves, né, no caso, atributo-chave de cinema, atributo-chave de filme. Vai para a tabela de exibir, mais os próprios atributos. E mais os próprios atributos da próprio relacionamento. Beleza? Tela cheia. Tela cheia não dá pra ver nada. Então eu não sei como que tira a barra de ferramenta aqui. Ampliar, reduzir zoom. Mostrar barra de ferramenta, esse cara. Eu não sei como que tira isso daqui, ó, senão dava para esticar um pouco mais.